Olá, tudo bem? Aqui é a professora Ana Graziele Lourenço Toledo, em mais uma videoaula da nossa disciplina de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Para dar uma recuperadinha, no que a gente falou anteriormente, no módulo 1, unidade 1 e unidade 2, a gente falou um pouco sobre a relação que existe entre o treinamento e desenvolvimento e os outros subsistemas da área de gestão de pessoas. Então, como que eles devem trabalhar sempre juntos, conectados, para que o resultado aconteça de uma forma mais integral. E a gente falou também sobre como que esse subsistema de treinamento ele é organizado, as etapas que compõem o processo de treinamento e desenvolvimento, e a relação que possui este processo com outras duas grandes sub-áreas dentro de gestão de pessoas, que é a gestão por competência e também a avaliação de desempenho. E na unidade 2, no primeiro módulo, na primeira videoaula, a gente falou das etapas iniciais do processo de treinamento e desenvolvimento, que são o levantamento de necessidades de treinamento e o plano de treinamento. E agora, na unidade 2, desse módulo 2, a gente vai falar sobre a execução e também sobre a avaliação de treinamento. E aí a gente completa, fecha o ciclo de treinamento para compreender quais são todas essas interações que devem existir para que um curso, um treinamento, uma capacitação, ela seja efetiva e obtenha os resultados planejados dentro da organização. Então, vamos lá? Bem, então aqui o nosso módulo 2, é o videoaula número 2 também. Então, no módulo a gente fala do processo de treinamento e a unidade 2 que fala da execução e das avaliações de treinamento, que, como eu disse, é o assunto que a gente vai tratar hoje, tá certo? Então, vamos lá. Quando a gente fala aí de execução de treinamento, a gente vai entender que esse é a terceira etapa deste processo do ciclo de treinamento, na verdade, que começou lá atrás com o levantamento de necessidades e que virou programação de treinamento. Então, esse levantamento de necessidades, se você for recordar na aula anterior, a gente vai estar falando do quê? De toda uma comparação que existe entre aquilo que é necessário que o indivíduo saiba, conheça, e aquilo que ele possui hoje. E essa análise, ela pode surgir através de um processo de gestão de competências, ou seja, eu determino quais são as competências organizacionais que a organização precisa ter, e a partir dessas competências eu desenho as competências profissionais, ou seja, as competências que cada um dos cargos, das funções precisa ter. A partir desse desenho das competências ideais e do desenho das competências que o indivíduo possui, eu consigo, através dessa análise, encontrar as lacunas que precisam ser preenchidas. E a gente falou também o quê? Que é importante que essa análise ela seja feita de indivíduo para indivíduo, um por um. Então, mesmo que nós tenhamos aí 10 pessoas ocupando um determinado cargo, aí eu vou fazer, a competência para aquele cargo é a mesma para as 10, mas eu preciso olhar um por um, porque cada um dos funcionários vai ter já uma competência adquirida e que pode ser aprimorada ou utilizada em uma outra situação. Bom, então, ao realizar o levantamento de necessidade de treinamento, a gente está falando desse primeiro nível de complexidade que existe no processo todo. A partir daí, a gente tem o segundo nível de complexidade, que é realizar a programação de treinamento. Por quê? Se eu identifico quais os treinamentos que são necessários lá no levantamento de necessidade, a gente falou isso também na videoaula, não tem recurso necessariamente para fazer tudo aquilo que a gente quer. Os recursos, eles são limitados em qualquer tipo de organização. Então, nesse sentido, a gente precisa priorizar os treinamentos que serão realizados e, a partir dessa priorização, a gente vai colocando esses treinamentos na programação, que a princípio pode ser anual, porque é mais fácil também até para a gente alocar os budgets, alocar os orçamentos e fazer também os acompanhamentos em termos de avaliação. Então, aí está o segundo nível de complexidade. Então, primeiro a gente precisa identificar o que precisa e depois priorizar o que precisa e organizar essa priorização em torno de todas aquelas atividades que devem contemplar a organização de um treinamento, como o conteúdo que deve ser ministrado, as metodologias ideais, os recursos que são necessários também, carga horária e assim por diante. Bom, essas definições feitas, a gente vai imaginar o quê? Que o treinamento está pronto para ser executado,
Então, nessa etapa, nessa terceira etapa do ciclo de treinamento, que é a etapa da execução do treinamento, é quando os cursos, os treinamentos, as formações, elas serão efetivamente realizadas, ministradas para as pessoas que precisam participar delas. Então, quando a gente fala de execução do treinamento, a gente está falando da realização do treinamento em si. Então, de como que a gente faz para aquela programação toda acontecer. E entendendo que essa programação não necessariamente ela vai ser realizada dentro da organização, porque dentro do processo de programação, você pode ter entendido, né, o analista de treinamento entendeu que é uma capacitação que eu preciso adquirir, comprar de uma empresa lá fora. E aí eu levo as pessoas para serem treinadas e não a empresa vem dar o treinamento dentro da minha empresa, né? Então, também tem essas questões aí para serem analisadas, que aí a gente já parte para uma análise logística, que a gente vai falar mais um pouquinho ali na frente, tá certo? Então, para que o treinamento ele obtenha o resultado que é necessário, é preciso que a área de treinamento, o analista de treinamento, ele valide alguns pontos que foram planejados lá nas etapas anteriores. Antes mesmo da execução. E durante a execução, alguma validação também acaba acontecendo. Então, a ideia é que, ao executar o treinamento, tudo aquilo que foi planejado efetivamente aconteça. Mas, em algum momento, pode ser necessária alguma correção de rumo, e a gente vai falar um pouquinho disso também, tá certo? Bom, então, como é que eu faço essa validação, né? A gente sugere que exista aí pelo analista de treinamento, um checklist da execução do treinamento. O que é esse checklist? É uma lista de verificação, uma lista de pontos que devem ser verificados para que você tenha certeza de que aquela programação, aquele curso vai acontecer de acordo com o planejado, de acordo com aquilo que a empresa, a organização espera. Então, a gente colocou aqui algumas perguntinhas que talvez elas possam ajudar a orientar a execução dessa análise crítica, né? Dessa validação. Então, a primeira delas, né, quando fala assim, o programa contempla as necessidades prioritárias indicadas, significa o quê? Aquela programação de treinamento que foi montada, ela está aderente com as necessidades que a parte estratégica da organização transmitiu para a área de gestão de pessoas? Então, ela compreende as competências organizacionais que precisam ser desenvolvidas, ela compreende as competências profissionais que precisam ser desenvolvidas, e ela, mais do que tudo, né, ela está ali alinhada ao levantamento de necessidades, ou seja, ela reflete o levantamento de necessidades que foi realizado. Então, essa é a primeira validação que tem que acontecer, né? Porque se não validar aí você volta lá atrás para olhar o que precisa ser ajustado ou reajustado no caso. A segunda questão, né? Como foi definido o fornecedor de treinamento? Então, como que esse fornecedor, que é a pessoa que vai ministrar o treinamento, ela foi escolhida? Ela é um fornecedor interno, é um fornecedor externo? Você precisou contratar alguém de fora da empresa para realizar esse treinamento? Ou é algum funcionário que você tem dentro da empresa e que ele vai fazer isso acontecer? Pode ser ambas as coisas, né? Ou ambas as situações. A questão é que muitas vezes as pessoas preferem contratar alguém de fora para falar, por conta até daquele detalhe de que o santo de casa não faz milagre, né? Mas o fato é que, não pela questão da economia do recurso financeiro em si, mas muitas vezes, dependendo do treinamento que a gente está falando, o instrutor caseiro, aquele que já está na organização, ele consegue ter mais efetividade até do que alguém que você contrata de fora. E aí eu vou dar um exemplo. Se a gente estiver falando de treinamentos operacionais, por exemplo, para operação de máquina, para ensinar um indivíduo a fazer um controle de qualidade, para fazer uma manutenção de um equipamento, um instrutor interno, ele pode ser bem eficaz. Por quê? Porque ele já conhece os procedimentos, os processos, as políticas, ele já conhece os equipamentos nos quais a operação será realizada. Então, é muito mais, assim, efetivo, né, do que alguém que vem de fora que não conhece nada, vai ter que conhecer para depois dar o treinamento. Então, nesse sentido, a gente pode ter aí um instrutor interno com uma eficácia muito grande também. Não que os externos não façam, não é isso. Mas
é uma análise que cabe para cada organização, e eu entendo que na medida em que você utiliza também um instrutor interno, é uma forma de motivar e empoderar esses funcionários a partir do reconhecimento da competência deles. Então, quando eles são escolhidos para serem instrutores de treinamento, eles se sentem valorizados. A empresa olhou para mim, enxerga que eu tenho potencial e está me dando essa nova função. Então, além de ter uma efetividade maior do curso, a gente ainda tem a questão da motivação que está intrínseca a esse processo. Então, fazer essa definição de quem vai dar o treinamento, quem vai fornecer esse treinamento, passa por esse tipo de análise também. Uma outra questão importante para verificar na hora que a gente está validando o programa de treinamento é a questão da comunicação, né? E essa comunicação é de como que foi dito para as pessoas sobre o treinamento que iria acontecer e sobre quais condições. Isso é super importante, super, porque por mais que a gente diga o quanto que o treinamento ele dá resultados, ele consegue elevar o desempenho da organização, a performance não só individual, mas dos setores e total da organização, ainda tem muita gente que quando a gente avisa, olha, vai ter o treinamento, eu não vou não, isso é bobagem, eu já sei tudo disso, né? Eu vou parar aqui de produzir para mandar o pessoal para o treinamento. Então, infelizmente, ainda tem esse tipo de leitura quando a gente chega para propor o treinamento para algumas áreas, algumas empresas, algumas pessoas. Mas não é disso, e assim, por isso a gente precisa, eu acho que tomar mais cuidado e ser mais efetivo ainda no processo comunicacional. Então, uma vez que o indivíduo ele recebeu a análise de levantamento de necessidades, que ele sabe que ele precisa ser capacitado, qualificado em algumas, ou uma que seja formação, esse indivíduo ele precisa saber quando isso vai acontecer, que hora vai acontecer, que local vai acontecer, se ele precisa levar algum material para ser utilizado durante esse treinamento, ele precisa saber dessas informações para se organizar e participar, não é? Então, se é um indivíduo que eu vou ter que retirar do posto de trabalho para fazer o treinamento, eu preciso deixar alguém ali para cobri-lo enquanto ele está participando. Ou é um trabalho que eu consigo deixar para realizar no final do dia, ou eu consigo realizar no dia posterior. Então, essa análise, essa organização precisa ser feita, né? Muitas vezes a gente encontra dificuldades aí no treinamento quando ele é realizado o dia inteiro. E aí, poxa, se são 8 horas de treinamento, então faz 4 horas num dia e 4 horas no outro dia. Porque aí, pelo menos um dos períodos em cada dia fica livre para o indivíduo poder fazer as atividades dele. Enfim, são formas de organizar o treinamento que facilitam a participação dos indivíduos. Mas o que a gente está focando aqui é a importância de você comunicar às pessoas de como acontecerá, para que elas possam se organizar, se planejar e aproveitar o máximo possível do treinamento também. Quando o treinamento é realizado dentro da organização, você pega o telefone e liga, né? Olha, você não chegou ainda, mas a gente está esperando aqui, né? Na sala, no auditório. Mas e quando o treinamento é fora, que o indivíduo precisa se organizar para pegar uma condução para ir até lá, ele precisa, de repente, acordar mais cedo, ou ele precisa ir de carro, não sei. Tudo isso é importante a gente pensar, e na hora que a gente vai conversar com as pessoas e passar informação, é fundamental para que o indivíduo ele consiga se planejar. Então, e é importante que essa comunicação ela seja feita, sim, da maneira informal, talvez mandando uma mensagem ou ligando, mas formalize a comunicação, não é? Mande um e-mail para o indivíduo que vai participar, mande um e-mail com cópia aí para o gestor, para o líder dele, para que ambos saibam aquilo que vai acontecer e da forma com a qual o indivíduo ele vai participar. Então, fazer a comunicação é fundamental para que a gente consiga efetividade na participação das pessoas no treinamento. Bom, aqui a gente tem um modelinho de avaliação, né, desse processo de execução do treinamento, porque a própria execução ela precisa passar por uma análise crítica, né, por uma avaliação. Então, nessa sugestão que a gente dá aqui, você vai notar que na primeira coluna existem algumas características
sobre a execução do treinamento. E aí a gente tem nas colunas mais para a direita, né? Para mim que estou vendo aqui, mais para a direita, que tem a coluna 1, 2, 3, 4, 5, que mostram aí a possibilidade da pontuação, sendo que o número 1 a pontuação mais baixa e o número 5 a pontuação mais alta. Então, qual que é o objetivo de usar esse modelinho? Olhar para cada um dos itens, as características que está apontada aqui, e anotar a efetividade disso. Se foi nota 1, se foi ruim, ou se foi nota 5, se foi muito bom, bacana, excelente. Então, a primeira característica, né? O conteúdo abrangido, ele atende aquilo que foi detectado no levantamento de necessidades. Então, o que é? É bater, né, digamos assim, o conteúdo com o levantamento. E aí, ver se aquele treinamento realmente cumpriu a função que foi executada, o que foi pretendida lá no levantamento de necessidades. Se cumpriu, se o conteúdo está alinhado, marca o número 5. Se não está alinhado, aí você vai descendo ali até o número 1, da forma que você entender que está contribuindo. A outra questão, né? O material didático é de boa qualidade. Então, essa, assim, só para. Eu esqueci de falar isso, mas é importante dizer. Essa matrizinha que a gente está sugerindo, esse modelinho que a gente está sugerindo, é de preenchimento do analista de treinamento, não é do participante, que o participante vai responder alguma coisa parecida com isso, mas é em outro momento. Essa daqui é o analista de treinamento que está fazendo essa análise, né? Então, é o analista se olhando para o material didático, perguntando: esse material é de boa qualidade? Então, o que é um material de boa qualidade? Ele tem só texto ou ele tem ilustração também? Ele tem exemplos? Ele tem teoria? Ele menciona as referências bibliográficas? Ele menciona corretamente? Essas referências, elas são atualizadas ou estão um pouco mais, assim, são mais antigas? Esse material, se for impresso, o papel é de boa qualidade, né? Se for online, ele está organizado de uma forma que a pessoa consiga fazer a leitura, o acompanhamento aí de forma adequada. Então, tudo isso aí é importante de ser considerado quando a gente fala de material didático. E a gente está falando de apostilas, de listas de exercício, de cases, né, casos para serem estudados, livros, e-books, tudo isso está incluso nessa questão. Está incluso nessa questão. Um outro ponto aqui para ser avaliado, né? O instrutor possui experiência e conhecimento para ministrar o treinamento? Isso é fundamental, né? Eu acho que não dá para você colocar ali um indivíduo ministrando um treinamento, que é para melhorar as competências, as características das pessoas, sendo que esse próprio indivíduo não sabe o que ele está fazendo ali. Então, mas como é que eu vou saber isso? Bom, é fundamental que o indivíduo que está realizando o treinamento, que está ministrando o treinamento, ele tenha conhecimento sobre aquilo que ele está falando, porque se a ideia é fornecer treinamento para melhorar as competências dos indivíduos, bom, e como é que eu faço esse olhar aí sobre o instrutor, né? Eu posso fazer uma entrevista com ele, eu posso fazer uma observação, eu posso olhar o currículo dele, né? Identificar ali se ele já deu treinamento em outras oportunidades, ministrou treinamento em outras oportunidades, se ele tem formação para aquele conteúdo específico que está sendo tratado. Tudo isso é importante que seja avaliado. Então, quando você vai contratar o treinamento de fora, principalmente nessa situação, quando você contrata o treinamento de uma outra empresa, é fundamental que você solicite os dados do instrutor. E aí, faça também uma busca, né, sobre o currículo desse instrutor, de repente, numa plataforma Lattes, em outras plataformas aí de informações sobre profissionais, porque aí você vai conseguir saber quem é o indivíduo que está ali ministrando o curso, ministrando o treinamento. E aí também colocar essa experiência, esse conhecimento dele ali e marcar na escalinha. É sempre bacana se a gente consegue aliar as duas coisas, o indivíduo que ele sabe na teoria e sabe na prática, porque teoria e prática elas devem convergir, elas devem falar a mesma língua, né? Então, é sempre interessante que a gente tenha indivíduos que tenham tido aquela experiência, além de conhecer teoricamente o assunto, que aí você consegue até dar mais exemplos para as pessoas do que se você ficar olhando somente os exemplos dos livros, tá certo? Bom, um outro ponto, né? A carga horária adequada aos objetivos, isso é de fundamental importância também. Porque muitas vezes a gente quer, não, vamos fazer um negócio aqui rapidinho, né? O treinamento rapidinho. E o treinamento rapidinho muitas vezes não supre a necessidade, não atende a necessidade. Então, o ideal é que a gente pare, né, para olhar, comparar o conteúdo com a carga horária que está sendo proposta. E aí você consegue observar, de acordo com os itens que estão detalhados no conteúdo,
se aquilo consegue ser trabalhado em 1 hora, 2 horas, 3 horas, ou se precisa ser 8 horas, ou 12 horas, ou 24 horas, não sei. É fundamental que assim, esse olhar ele seja feito comparando o conteúdo com a carga horária proposta para que você atinja os objetivos. E aí, lembrar também que esse conteúdo ele vai ser desenvolvido através de algumas metodologias. Então, não necessariamente vão ser só aulas expositivas. Vamos pensar que esse indivíduo ele tem ali na metodologia do treinamento a execução de uma dinâmica de grupo, de um experimento, tem a execução de uma prática. E aí você deve se perguntar, será que em 30 minutos dá para fazer uma dinâmica desse pote que ele está propondo? Será que em 1 hora dá para fazer esse experimento? Será que em 1 hora dá para eu fazer esse exercício? Então, a gente precisa ter noção um pouco disso, porque não adianta você fazer prática correndo, porque o objetivo de você fazer prática, um exercício, uma dinâmica, uma vivência, é você propiciar a reflexão do indivíduo sobre aquilo e também praticar aquilo que teoricamente foi ensinado. E não dá para você praticar alguma coisa assim com tanta rapidez, às vezes, como as pessoas gostariam. E isso é fundamental que o analista de treinamento tome cuidado, por quê? Porque na hora que ele for adquirir essa proposta de treinamento, ele precisa ter esse olhar. Poxa, os caras estão propondo meia hora para fazer, meia hora não, estou chutando aqui, né? Mas estão propondo 4 horas para fazer essa capacitação, mas todas as outras empresas que eu olhei propõem 12 horas. Então, o que tem de diferente ali? Então, fazer essa análise crítica sobre a carga horária é fundamental para que a gente consiga entender se ela está ajudando como deveria ajudar o processo de treinamento. O custo do treinamento está dentro do budget, então, assim, aquilo que você está gastando com o treinamento, né? Aliás, usei um termo incorreto. Aquilo que você está investindo no treinamento está dentro do orçamento que foi previsto? Excedeu, né? Muito, não excedeu, ficou muito aquém. Então, nada é muito bom, né, nesse cenário. Ele não pode nem exceder tanto assim o orçamento, quanto ficar muito abaixo, porque se ficou muito abaixo, também tem alguma coisa que de repente não está sendo atendida, tá? Então, esse olhar aí para o custo do treinamento, para o investimento que você faz no treinamento, é importante ser anotado também pelo analista. E a metodologia utilizada, se é uma metodologia que atende ou não. Então, dificilmente você vai fazer um treinamento do tipo operacional fazendo somente uma aula expositiva. Então, se a proposta é essa, é importante que você faça essa reflexão quando olhar a proposta do treinamento que te foi enviada, porque, olha, puxa, é um treinamento operacional, como é que ele vai ter só aula na sala de aula? Precisa ter alguma coisa prática, não é? Então, isso também tem que ser alvo da análise do pessoal da área de treinamento. E aí, conforme a pontuação aqui que você vai anotando no formulário, isso vai te ajudando também a fazer uma reflexão de qual fornecedor você vai escolher. É um formulário bastante interessante para você usar na hora justamente que você está escolhendo as fontes de treinamento. Então, eu tenho ali, sei lá, uma lista de treinamentos para serem ministrados, mas dessa lista eu sei que eu vou ter que, sei lá, com 5 treinamentos eu vou ter que adquirir de um fornecedor externo, então eu vou pedir proposta para cada um desses fornecedores e na hora de analisar cada uma das propostas eu posso usar esse modelinho aqui para ir anotando e aí no final, quem tiver a pontuação mais alta, de acordo com esse modelinho, é teoricamente a empresa que você vai escolher para ministrar o treinamento para o seu pessoal, tá bom? Então, é uma ferramenta que a gente está sugerindo aqui, lógico, não precisa utilizá-la, né, ao pé da letra, mas que a gente entende que ajuda você fazer essa análise enquanto analista de treinamento também, tá certo? E aí, quando a gente realiza o treinamento, as pessoas estão na sala propriamente dita, elas estão recebendo o conteúdo, é hora da gente começar a pensar em como que eu vou refletir o resultado ou os resultados deste treinamento. E aí entra em cena, digamos assim, a última etapa do ciclo de treinamento, que é a etapa das avaliações de treinamento. E aí veja que eu coloquei no plural, avaliações, porque não é uma avaliação só, mas são algumas. Ai, Ana, mas você está falando que são quantas provas o indivíduo vai ter que fazer? Eu nem falei que é prova, hein? Mas eu estou dizendo que existem vários tipos de avaliação, no sentido de que cada uma delas captura uma interface distinta do treinamento. E a gente vai falar um pouco desses tipos de avaliação a partir de agora. Para começar,
a gente precisa entender que o processo avaliativo dentro de um treinamento, dentro de um curso, ele tem 3 momentos distintos. É a avaliação que acontece antes do treinamento, a avaliação que acontece durante o treinamento e a avaliação que acontece depois do treinamento. Então, essa antes do treinamento, o que significa? Significa você fazer esse olhar, essa análise crítica para aquilo que precisa ser treinado. Então, é meio que você recuperar um pouco a etapa 1, a etapa 2 e a etapa 3, que é já a execução, né? Então, através dessa análise, digamos assim, dessa avaliação, você consegue entender melhor se as necessidades elas estão sendo atendidas. Então, a avaliação antes do treinamento. Inclusive, a gente acabou de mostrar aí uma ferramenta para fazer essa avaliação de escolha de propostas. A avaliação durante o treinamento é a avaliação que vai acontecer para identificar se o conteúdo, as metodologias, o recurso, o instrutor, a carga horária, o horário, o dia, o local, tudo isso do treinamento tá bacana, foi legal e foi uma experiência positiva. E se as pessoas entenderam que foi assim também. E a avaliação após o treinamento é quando você termina o curso e aí você vai olhar para os resultados que são obtidos a partir do conteúdo que foi apresentado para os participantes. E aí existe uma série de avaliações distintas de performance que a gente pode aplicar. Então, por exemplo, a gente faz dentro do escopo da universidade, aí tem essa disciplina de treinamento e desenvolvimento, e aí você vai ter uma provinha para fazer no final da disciplina. Legal. Prova é um tipo de avaliação. Mas uma prova teórica é uma avaliação? Sim. Uma prova prática é uma avaliação? Sim. Uma chamada oral é uma avaliação? Também é. Mas também existem avaliações que podem ser feitas in loco. Então, colocar o indivíduo para realizar uma atividade. E aí eu vou trazer uma experiência pessoal, né? Nossa, de tempos muito antigos, hein? Eu fiz curso quando era criança, eu fiz curso de datilografia. E aí a gente tinha as provas, né? E aí no dia da prova, tinha uma cobertura em cima das suas mãos, que era para você não ver as teclas ali da máquina, né? E aí tinha um texto que você tinha que datilografar na época. Então, como que você vai verificar a habilidade daquela época, né, de um datilógrafo, sem pedir com que ele datilografe um texto, né? Eu tinha, acho que de 9 para 10 anos, uma coisa assim, histórias, né? Mas é o exemplo que eu trago nesse sentido de nem todo treinamento consegue ser avaliado com uma prova escrita. E aí a gente precisa ter um pouquinho dessa sensibilidade para entender quais são os verdadeiros instrumentos mais efetivos de avaliação que podem ser utilizados para capturar toda essa riqueza que o treinamento pode nos trazer. Então, é mais um momento de reflexão e de análise crítica dentro do processo de treinamento e desenvolvimento. Bem, aí a gente tem aqui, nesse slide, os tipos de avaliação de treinamento de acordo com o aspecto que cada um deles representa, né? Então, nesse quadro, ele mostra que a gente tem aí 4 aspectos de avaliação de treinamento, que é o aspecto da reação, do aprendizado, da aplicação e dos resultados. E aí, para cada um desses aspectos, a gente tem uma questão orientadora, digamos assim, né? O que é que eu estou avaliando ali naquele momento e qual que é o instrumento que eu estou utilizando para fazer essa avaliação. Então, na primeira avaliação, que é a avaliação de reação, é a avaliação que a gente faz com os participantes do treinamento para ver se eles gostaram do treinamento que foi realizado. E aí, gostar a partir de uma percepção mesmo individual sobre aquilo que estava compondo o treinamento. Então, ele vai dizer se eles gostaram do local, das carteiras, da lousa, do material didático, do instrutor, da carga horária, do conteúdo, se eles gostaram, se a percepção sobre o treinamento foi uma percepção positiva, certo? Então, e assim, para que eu vou fazer isso? Para identificar as melhorias que precisam ser realizadas no processo a partir do ponto de vista da percepção dos indivíduos que foram treinados. Porque muitas vezes, para o analista de treinamento, está tudo lindo e maravilhoso, perfeito, né? E a empresa X, com o instrutor X, né? E tá tudo lindo. Só que aí quem tá lá no treinamento não tá gostando,
não gostou, não achou efetividade. Então, é importante que essa avaliação de reação ela seja feita para que até próximos treinamentos eles possam ser melhorados a partir das contribuições que as pessoas derem. E aí, como é que a gente faz para realizar essa avaliação? O primeiro instrumento que a gente indica, aliás, eu acho que é o mais efetivo nesse sentido, é o formulário, né? Então, é você passar uma fichinha, né? Quando eu falo passar uma fichinha, não precisa ser necessariamente um papel que você vai entregar para o pessoal responder. Mas existem vários formulários aí de avaliação de reação que você pode fazer com o celular, preenchendo através de uma leitura de QR Code, e faz isso muito rapidamente. Então, é importante ter na avaliação de reação essas questões relativas ao indivíduo, ao gostar do indivíduo sobre o instrutor, sobre o vocabulário dele, sobre a apresentação pessoal dele, sobre os recursos que foram utilizados, as metodologias que foram utilizadas, o conteúdo, carga horária. Se teve coffee break, até uma avaliação sobre coffee break também é bacana, né? E às vezes, assim, podem sair ali informações que a gente, muitas vezes a gente não pensa, né, na hora que a gente está planejando o treinamento, mas que podem ser alvo de melhoria. Por exemplo, você vai servir um coffee break e tem ali algum indivíduo que tem por exemplo, intolerância à lactose. E aí só tem no coffee break alimentos que têm lactose, ou seja, aquele indivíduo não vai conseguir comer, ele vai ficar muito insatisfeito. Então, parece um cuidado assim simples, mas garante a satisfação das pessoas e garante também que elas tenham a melhor condição para a aprendizagem, tá certo? Então, essa avaliação de reação, ela visa capturar isso, a percepção dos indivíduos sobre o treinamento que foi realizado. As avaliações de aprendizagem, elas são focadas em compreender se o indivíduo ele realmente capturou aquele conhecimento que foi compartilhado com ele durante o treinamento. Então, ele aprendeu aquilo que foi ensinado? Essa é o grande questionamento. E aí, as avaliações de aprendizado, elas podem acontecer, como a gente mencionou agora há pouco, através de provas, pode ser uma prova oral, pode ser uma prova escrita, pode ser uma prova que seja ministrada ali também utilizando alguma tecnologia educacional, pode ser um teste, pode ser um experimento, pode ser uma discussão que você realize, enfim, tem várias formas de você fazer a avaliação de aprendizagem, não necessariamente precisa ser prova, apesar de ser um instrumento mais utilizado, mas outros tantos podem ser utilizados com essa mesma finalidade. E aí, os testes, os exames, as simulações são exemplos que a gente coloca aqui de avaliações de aprendizado e que devem ser preparados aí com antecedência para que sejam aplicados logo após o treinamento. Então, a avaliação de reação, ela é aplicada no finalzinho do treinamento, se a pessoa gostou ou não gostou, a percepção dela. A de aprendizado também, ela também precisa ser aplicada ao final do treinamento. Então, terminou o curso, o indivíduo vai lá e faz, entre aspas, a provinha que ele precisa realizar, né? O teste, a simulação, enfim, aquilo que foi proposto para avaliar o conhecimento compartilhado e capturado por ele também ali na hora do treinamento. É fundamental que ao fazer uma avaliação de aprendizado, você estabeleça uma meta a ser atingida. Então, o pessoal vai ter que fazer a prova e vai ter que acertar no mínimo 70% das questões, né? O critério que eu chutei que é comum em muitas avaliações e muitas instituições. Não precisa ser 70, pode ser 60, pode ser 50, pode ser 80, né? Aí vai de quem está contratando o treinamento e dessa compreensão sobre a necessidade desse processo avaliativo. Mas precisa ter uma meta. Por quê? Porque se o indivíduo ele fez o treinamento, ele não atingiu a meta na avaliação de aprendizado, ele precisa retomar e refazer o treinamento. Então, é fundamental que exista a meta e que ela também seja comunicada para as pessoas antes que elas realizem as provas, os testes, enfim, a avaliação de aprendizado do jeito que for definida. A avaliação de aplicação, ela constitui um processo que acontece depois do treinamento, né, após o treinamento, para você identificar se o indivíduo está usando aquilo que ele aprendeu. Então, a ideia da avaliação de aplicação é fazer com que as pessoas elas recuperem aquilo que passou ali no treinamento e ela aplique no seu ambiente de trabalho. Então, é como se eu estivesse fazendo uma capacitação, vou ministrar para o indivíduo uma capacitação
higienização de instrumentos, né? Num hospital, num centro cirúrgico. E aí eu quero ver se esse indivíduo está aplicando as técnicas que foram ensinadas para ele durante o treinamento. Então, eu preciso fazer essa observação. Eu vou fazer uma prova de novo com ele? Não, vou observar isso no desempenho do trabalho. E aí, quem é que observa? É o líder, o chefe, o gestor que está acompanhando aquele indivíduo. E ele próprio também pode se avaliar. No processo de avaliação de desempenho, principalmente nos processos 360, que a gente comentou também lá na unidade 1, você consegue dizer, a partir do olhar do chefe, do líder, né, dos colegas e do próprio funcionário, se ele está usando aquele conhecimento que foi obtido lá no treinamento. E aí, a partir dessas percepções, desses indivíduos todos, dizer se realmente o treinamento ele teve efetividade a partir do ponto de vista da aplicação. Então, aquele negócio realmente serviu para melhorar a atividade, melhorar o trabalho, melhorar o desempenho do indivíduo? Essa que é a grande avaliação para ser feita aqui. E, por fim, a avaliação dos resultados de treinamento, né? Essa avaliação eu considero que seja mais complexa de ser feita, por quê? Porque a avaliação dos resultados de treinamento, ela visa colocar aqui um critério objetivo, né, para mensurar alguma coisa que ela é subjetiva. Em que sentido? Quando você fala de retorno do investimento de treinamento, você quer saber, se você investiu 100 mil reais no treinamento, eu quero saber, em outras palavras, quanto que isso está me rendendo, né? Então, eu gastei 100 mil de treinamento. Quanto que isso está me rendendo agora, né? Eu consegui aumentar a produtividade em tantos por cento. Eu consegui vender quantos por cento a mais? Eu consegui ter uma redução do número de acidentes em quanto por cento? Então, tudo isso é número. Só que muitas vezes esses números acontecem não exclusivamente pelo treinamento. Redução de acidente mesmo, né? As causas são inúmeras. Entre elas está a falta de treinamento. Mas indivíduos, por exemplo, que estão vivenciando algumas dificuldades pessoais, elas também ficam propensos a serem vítimas ou causarem acidentes. E aí, isso você não consegue trabalhar com treinamento. Então, você não consegue olhar, de repente, assim, se um acidente de trabalho, se uma produção, ela aumentou exclusivamente pelo treinamento ou simplesmente porque trocou-se o equipamento e esse equipamento produz mais. Então, fazer essa mensuração, né, de resultado do treinamento, existem várias metodologias, várias fórmulas que podem ser utilizadas, mas eu acho que aí cada empresa vai escolhendo aquilo que fica melhor para ela, cabe melhor para ela, né? Mas é importante ter esse olhar de que eu sei que o treinamento ele dá resultado, mas além de saber, é importante demonstrar que esse resultado ele acontece. Então, mesmo que outros fatores coexistam para que uma produtividade, por exemplo, aumente, é importante pontuar que esse indivíduo que teve a pontualidade aumentada, ele passou pelo treinamento. E aí é onde a gente chega nessa questão da análise custo-benefício que a gente está falando. Muitas vezes as empresas, elas investem muito em treinamento, mas elas não conseguem enxergar o resultado. E aí, não conseguem enxergar o resultado, às vezes não é porque o treinamento não foi efetivo, mas porque o planejamento do treinamento não ocorreu da forma que deveria ocorrer. É como se a gente estivesse dizendo assim, olha, preciso que esse indivíduo ele seja treinado na máquina X, mas aí ele vai lá e participa do treinamento na máquina Y. Então, não adiantou muita coisa. Então, olhar para essa questão do custo-benefício, ela pode aumentar, inclusive servir para aumentar a verba de treinamento para o próximo ano ou diminuir, dependendo do resultado que a gente tiver. Essas 4 avaliações, então, a de reação, de aprendizado, aplicação e resultados, são as principais avaliações que a gente tem que ter dentro de um processo de treinamento. E são aquelas que vão nos municiar, nos subsidiar de informação para os próximos planejamentos que a gente deve executar. Quando você for lembrar lá do ciclo de treinamento que a gente passou algumas videoaulas atrás, você vai lembrar que ele é um ciclo, ou seja, ele vai e volta ali para o mesmo ponto. E ele começa com a necessidade de treinamento, passa pelo planejamento, passa pela execução e termina na avaliação. Então, quando chega na avaliação, para onde que ele volta? Volta para o levantamento de necessidade de treinamento. Então, sem fazer avaliação,
a gente não consegue saber se tudo aquilo que a gente levantou, planejou, organizou, executou, se foi realmente bacana ou não, se deu resultado ou não. Então, não adianta fazer nenhum tipo de avaliação, nenhum tipo de treinamento sem ter avaliação finalizando este processo. E de outra forma, as avaliações são muito importantes para serem realizadas também do ponto de vista do feedback. Então, os indivíduos, eles precisam ter retorno sobre as ações que eles realizam. Assim como a gente faz avaliação de desempenho, as avaliações de treinamento também dão feedback, também dão retorno para os indivíduos, e eles também conseguem, a partir dali, entender se eles foram, se eles conseguiram aproveitar, né, o treinamento da melhor forma com que eles poderiam ter aproveitado. E se for o caso, não, refazer isso, certo? Bem, como é que a gente vai responder essa pergunta, né? Como definir se o treinamento foi eficaz? Eu acho que essa é a grande sacada da coisa toda, assim, que envolve o treinamento. Então, ninguém quer fazer treinamento que não dê resultado. As pessoas não querem fazer treinamento que não dê resultado, porque ele vai falar, isso aqui não serve para nada, fui lá, mas não serviu para nada. Ninguém quer ter essa sensação de estar perdendo tempo. A empresa não quer, né? A empresa que está contratando o treinamento, ela não quer que o treinamento seja ineficaz, porque ela está colocando dinheiro ali, ela está financiando aquilo. Então, ninguém quer pagar um treinamento que as pessoas não aproveitem também. A empresa que vende o treinamento, ela também não quer que o treinamento ele seja ineficaz. Por quê? Porque se ela for ineficaz, certamente essa informação ela vai correr, né? E aí outras empresas que poderiam contratá-la, de repente, não a contratam mais. Então, não é interesse de ninguém parar para fazer um treinamento que não acrescente nada. E aí, nesse sentido, eu acho que o analista de treinamento, ele pode se fazer algumas perguntas para olhar para a eficácia desse treinamento. Então, a primeira dessas perguntas é a que a gente coloca aqui, né? O ciclo desenvolve as competências prioritárias. Então, quando você olha para o ciclo de treinamento, desde o levantamento de necessidades, passando pela programação, pela execução e pela avaliação, você consegue enxergar ali que a prioridade da empresa está refletida? Você consegue enxergar que aquilo que a empresa esperava, tinha expectativa, aquilo que vai ser bom para ela, está refletido naquele ciclo? Então, se está refletido, maravilha, bacana, era o que se esperava. Se não está refletido, é preciso reconsiderar o processo inteiro, ou pelo menos alguma parte dele, que em alguma parte ele falhou. Ele pode ter dado super certo ali no levantamento de necessidades, super certo na programação, mas a execução, em algum momento, não deu certo. Então, é preciso parar para fazer essa avaliação. Bom, quando a gente fala de conhecimentos adquiridos aplicáveis, a gente fala no sentido de é possível observar que aquele conteúdo, aquele conhecimento ministrado no treinamento, ele está sendo utilizado na prática. As pessoas estão fazendo uso daqueles conhecimentos no dia a dia, na organização, nas suas funções, nas suas tarefas. É fundamental olhar isso, não é? Porque através da utilização você consegue ver o conhecimento se materializando, né? E os resultados acontecendo, os resultados vindo. Então, fazer esse olhar, né, de aplicabilidade, eu acho que funciona para qualquer tipo de treinamento, seja ele conceitual, prático, técnico, teórico, enfim, o que for. Quanto mais você conseguir ver aplicabilidade, mais eficaz foi todo o seu ciclo de treinamento. E uma outra avaliação importante, né? Se esses comportamentos, eles reverberam durante ou por toda a organização. Por quê? Se a gente está falando de treinamentos que eles são aplicados de forma maciça, principalmente esses, que são aplicados de forma maciça para uma organização, eles devem ser capazes de atingir e impactar todas as pessoas. Bom, é importante que a gente olhe também se principalmente esses treinamentos que eles servem para toda a organização inteira, como, por exemplo, treinamentos de qualidade, atendimento ao cliente, treinamentos de comunicação, técnicas de negociação, treinamentos sobre a questão da diversidade, sobre a questão da sustentabilidade. Isso é para todo mundo, né? Segurança, para todo mundo. Principalmente esses. Você enxerga que, no geral, as pessoas estão praticando aquilo que foi ensinado no treinamento? Porque esse é o ideal, né? Que o comportamento ele seja refletido
não só naquele indivíduo, naquele setor, mas na organização inteira. Então, fazer esse olhar também é parte do trabalho do analista de treinamento, junto com as outras duas questões que a gente colocou. Então, é o sonho, digamos assim, de toda organização, de todo analista de treinamento, ver que aquilo que você pensou, que você identificou, aquilo que você idealizou, pensou, executou, tá rendendo resultado, tá legal, tá bacana e tá, de fato, ajudando a organização a elevar o seu patamar de performance. Então, esse é o tipo de treinamento que a gente deseja, é o treinamento eficaz e, se possível, eficiente também, né? E aí, a gente também atrela essa questão de eficiência do treinamento com uma coisa que a gente já falou nos slides anteriores, que era o retorno sobre o investimento do treinamento, que é algo extremamente complexo de fazer. Mas eu acho que é fundamental fazer o exercício. Não é necessário que você, de repente, pegue uma fórmula dessas que já está pronta para analisar o retorno sobre o investimento de treinamento e você aplique e mostre ali o resultado. Porque não necessariamente aquela fórmula vai refletir aquilo que acontece na sua organização. Mas eu acho que treinar e desenvolver o próprio método para identificar esse retorno sobre o investimento é algo salutar e muito, muito bom para que as empresas pratiquem e desenvolvam seus próprios modelos, né? Agora, é fato, né, e além da dificuldade da gente ter aí outras tantas variáveis que atuam sobre um determinado objeto e que podem ser provocadoras de um aumento da performance junto com o treinamento, existem outras discussões que podem ser feitas a partir disso. A primeira delas, que é colocada aí no slide, é que geralmente o treinamento, os cursos, uma capacitação, o resultado dele vem num prazo mais longevo. Então, salvo alguns tipos de treinamento, boa parte deles, o resultado vem com o tempo e não é na hora. E aí você tem que entender que essa perspectiva de retorno do resultado do treinamento também acontece no longo prazo. Então, não dá para a gente ter expectativa de que, olha, todos os treinamentos que eu vou realizar hoje, amanhã, a empresa já vai estar 100% dos seus indicadores, eles vão estar elevados. Não funciona assim, né? Então, olhar para a criação de competências é ter um olhar de longo prazo. Existem aí a questão dos diferentes métodos, né, de treinamento. E aí, dentro ainda dos diferentes métodos, a gente também tem os diferentes instrutores, os diferentes recursos de treinamento. Tem uma série de possibilidades ali dentro do diferente que vão fazer também com que o retorno ele se torne diferenciado, né? Às vezes, você tem um instrutor ministrando um treinamento e quando você muda o instrutor, você já percebe que o resultado fica diferente. Então, o que a gente vai incluir na pergunta? O que você inclui na conta, né? Na verdade, a gente faz uma escolha para dizer o que é que eu vou considerar ao analisar o retorno do investimento sobre treinamento. A questão da definição da melhoria obtida com o treinamento, a expectativa. Então, o que você espera que seja melhor após o treinamento estar realizado? E é importante ter essa definição porque te ajuda a entender até que ponto o treinamento foi eficaz ou não. E aí eu deixo esse link aqui embaixo para poder, caso você tenha aí tempo, para entrar, porque é um texto, é um artigo, né, que fala sobre essa discussão da dificuldade que tem sobre se obter o resultado, o retorno sobre os resultados e os investimentos de treinamento. É um artigo muito interessante, né, que discute, né, essa abrangência toda aí de variáveis, condições, e até que ponto que a empresa ela precisa dessa informação para continuar investindo em treinamento, mas também ela precisa compreender que esse processo, além de ser a longo prazo, é extremamente complexo, porque estão inseridas ali diferentes variáveis para se considerar uma análise de treinamento como treinamento bem eficaz, bem feito, eficiente e com efetividade, tá certo? Bom, essas aqui são as referências que subsidiaram a elaboração dessa videoaula. Espero que os conteúdos aí eles tenham ficado bem claros, que tenha jogado luz aí sobre algumas questões. Às vezes a gente fica pensando, poxa, como é que eu operacionalizo isso, né, que a professora está falando? E aí, com essa finalidade, a gente vai e coloca aqueles modelinhos. E
Eu espero que eles tenham sido úteis aí para auxiliar na compreensão de tudo que a gente foi falando, tá certo? Então, te vejo numa próxima videoaula. Bons estudos para você. Tchau, tchau.